Ei, já parou para pensar como a quaresma que a gente vê hoje parece tão distante do que as escrituras realmente dizem? A Bíblia menciona o jejum mais de 70 vezes, e em nenhuma delas é sobre uma troca simples de cardápio para se sentir virtuoso. Vamos bater um papo sobre fatos que a massa geralmente ignora, para você ver como a sociedade defende tradições sem nem entender a origem. O termo hebraico tzom, da concordância de Strong número 685, significa literalmente cobrir a boca para afligir a alma. Uma privação total que a maioria desconhece, como em Êxodo 34:28, onde Moisés passa 40 dias no Sinai sem pão ou água, em isolamento espiritual absoluto. No Levítico 16:29, o povo é mandado afligir suas almas no dia da expiação. Um jejum de luto coletivo que envolvia confissão e sacrifício de animais, fato pouco conhecido. Era para purificação nacional, não uma regra sazonal individual. A massa defende não comer carne como o cerne da quaresma. Por pressão coletiva, repetindo argumentos que nem compreendem, sem saber que isso é uma adaptação posterior, não o prescrito nas Escrituras. No Novo Testamento, Jesus jejuou 40 dias no deserto, mesmo Mateus 4:2. Um fato surpreendente que poucos param para notar. Ele resistiu tentações sem sustento. E em Mateus 6:16-18, avisa que jejum é ato íntimo, não para exibição pública que a sociedade transforma em posts e histórias. Davi, em 1 Samuel 12:16-17, jejuou deitado no chão, sem comida, em desespero pela vida do filho. Um sacrifício cru, desconhecido pela massa que defende rituais leves como profundos. Outro exemplo que a galera ignora. Jonas 3:5-9 descreve o jejum de Nínive, onde até animais jejuavam, um chamado coletivo para arrependimento que evitou destruição. Não uma festa sazonal, mas resposta imediata a uma ameaça divina. A sociedade, por motivação da massa, defende versões diluídas, repetindo é tradição, sem entender que as escrituras prescrevem aflição real, não adaptações convenientes. Historicamente, a quaresma surge no século IV. Fato pouco conhecido. O Concílio de Nicéia de 325 d.C., que combatia heresias, formalizou os 40 dias como penitência para pecadores públicos, com jejum rigoroso de uma refeição ao entardecer, sem carne ou laticínios, ecoando o de Jesus. Registros da igreja primitiva, como as cartas de Atanásio, mostram que era para preparação de batizandos. Mortificação total, desconhecida pela massa que defende exceções modernas como bíblicas. Avance para o século XX. O Concílio de Clermont, de 1095, reforça abstenções, mas permite dispensas para cruzados. Uma adaptação por pressão política, virando sacrifício em privilégio que a sociedade repete hoje sem questionar. Tomás de Aquino, na Suma Teológica de 1265, cria a distinção de peixe frio versus carne quente. Fato impressionante e ignorado. Cruzado com arquivos do comércio medieval, revela como isso impulsionou mercados de peixes, transformando jejum em economia, oposto ao prescrito em Joel 2:12, que clama por rasgar de corações, não negociações. A massa defende esses argumentos por inércia coletiva, sem compreender que são incoerências históricas, não a realidade das Escrituras. Agora, fatos bíblicos que chocam quem não conhece a fundo. Isaías 58:3-7 rejeita jejuns performáticos. O povo abstém de comida, mas oprime e briga. O texto hebraico, analisado no léxico de Brown Driver Briggs, define o tzom verdadeiro como soltar injustiças, dividir pão com famintos, abrigar desabrigados, um chamado para ação social, que a massa ignora, defendendo rituais pessoais por pressão do grupo. Zacarias 7:5-6 questiona jejuns de 70 anos no exílio babilônico. Eram para Deus ou pro ego? Registros persas do período, como cilindros de Ciro, cruzam com isso. Viraram tradições vazias, repetidas sem transformação, exatamente como a quaresma atual que a sociedade defende, sem entender o prescrito. Outro detalhe desconhecido. Em Atos 13:2-3, os apóstolos jejuam antes de missões. Um sacrifício para discernimento divino, não o evento sazonal que a massa transforma em festa, repetindo argumentos coletivos sem base textual. Fatos como o jejum de Esther 4:16, 3 dias nacionais sem comida ou água, envolvendo toda a comunidade para salvação, mostram o prescrito. Sacrifício coletivo, desconhecido pela massa que defende abstenções isoladas por pressão social. Documentos do século XVI, durante a Reforma, como escritos de Lutero, criticando excessos quaresmais, revelam como tradições viraram fardos.
Mas a sociedade ainda as defende, sem compreender que as escrituras focam em aflição interna, não rituais de calendário. No Brasil colonial, adaptações jesuítas permitiam exceções para indígenas. Fato histórico ignorado, virando quaresma em mistura cultural que a massa repete sem questionar a origem. Esses fatos bíblicos e históricos, muitas vezes desconhecidos, mostram o abismo. A sociedade defende incoerências por motivação coletiva, sem compreender a realidade prescrita nas escrituras. O que era sacrifício radical virou ritual defendido cegamente. Qual parte precisa deixar morrer para realinhar com a verdade textual?